Américo, bem-vindo. Traga-nos, por favor, o seu olhar, depois de toda a explicação de Luciana Tadeu. Como é que você avalia essa crise e também a crise com os Estados Unidos? Afinal, quem está sendo ideológico? Olá, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para a Luciana lá em Buenos Aires, para todo mundo que está com a gente. No final das contas, todo mundo está sendo ideológico. É muito importante a gente lembrar que nós estamos a apenas 2 meses das eleições no Brasil, o que sugere fortemente que essas crises têm relação com as eleições brasileiras. No caso da Argentina, é tudo muito claro, Elisa. Afinal de contas, a gente teve o chefe de Estado de um país amigo, um país com o qual o Brasil tem normalmente excelentes relações, inclusive comerciais. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Argentina. São muito importantes os laços culturais, os laços de amizade entre os dois povos, mas a gente teve um ato que foi essencialmente político do chefe de Estado desse país, da Argentina, o Javier Milei, que resolveu comparecer como presidente da Argentina a um ato político, a convenção do Partido Liberal, que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato do partido à presidência da República. O Milei resolveu participar dessa convenção, o que é um ato muito pouco usual, inédito, e nesse discurso ele acabou ofendendo o presidente brasileiro, o chefe de Estado de uma nação amiga, como eu disse, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na sequência disso, o Milei continua insistindo com as ofensas. O governo brasileiro chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas, convocou o embaixador argentino, exigiu pedidos de desculpa, especialmente com relação a essas ofensas contra o presidente brasileiro, e o Javier Milei resolveu continuar insistindo nos ataques ao presidente brasileiro e no seu envolvimento direto, no final das contas, ou tentativa de envolvimento nas eleições brasileiras. Então é clara ali a ligação com a questão eleitoral no caso da Argentina. No caso dos Estados Unidos, é um pouco menos claro, mas existem alguns indicativos disso, né? O governo brasileiro acredita piamente que se trata também de uma tentativa de interferência eleitoral, e tem alguns elementos que fundamentam aí a posição do governo brasileiro. Entre eles, Elisa, eu queria chamar a atenção para isso, existem 2 documentos que foram divulgados no final do ano passado e no início desse ano pelo governo americano sobre defesa, a estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos e também, a estratégia de defesa e a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. São documentos que deixam claríssimo que os Estados Unidos querem continuar mantendo a América Latina sobre a sua esfera de influência. E nesses documentos eles deixam claro que eles vão ser muito amistosos com os governos que seguem a linha de Washington, mas que eles pretendem criar muitas dificuldades para governos que não necessariamente se alinham diretamente com Washington, como é o caso da administração do presidente Lula. A partir do tarifaço do ano passado, a gente viu essa relação ter muitos atritos, muitos elementos relacionados a isso, e tem um outro ponto, Elisa, que eu apurei junto a várias fontes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos está muito irritado mesmo, com a política brasileira para concessão de vistos. É, na verdade, uma verdadeira guerra de vistos entre os Estados Unidos e o Brasil. Por que os americanos estão tão irritados? Porque desde que a relação começou a complicar muito, esse processo de emissão de vistos para diplomatas e funcionários de vários escalões do governo americano passou a ser uma questão muito sensível para o Brasil, e hoje, segundo eu apurei, esses vistos têm que ser aprovados diretamente pelo Palácio do Planalto. 3 diplomatas americanos tiveram os seus vistos negados. Segundo informações de fontes, esses vistos foram negados porque o Itamaraty tinha informações de que esses diplomatas pretendiam interferir de alguma forma no processo eleitoral brasileiro, até questionando a lisura do processo, e por isso eles não receberam esses vistos. Tudo isso, Elisa, leva a essa guerra de vistos e, segundo a interpretação de Brasília, tem esse fundo de tentativa de interferência eleitoral. Américo Martins trazendo para a gente o olhar, a análise em relação a este assunto, que tem diferentes recortes, diferentes olhares, um que fica acusando o outro de ser diplomático, um que fica acusando o outro de ser eleitoreiro, e aí no fim das contas, né, segue no debate sempre aqui do noticiário essa relação, tanto o Brasil com os Estados Unidos,
Você me chamou, Américo Martins? Eu fiquei na dúvida se era um chamamento. Sim. Por favor. Sim. Sim, Elisa, eu só queria... Quando você fala nessa questão da ideologia e do posicionamento, todos os lados estão tendo posicionamentos políticos. A gente precisa lembrar que o presidente Lula também está enfrentando as eleições e está tentando utilizar essa guerra dos Estados Unidos para o seu benefício eleitoral. Isso também é um ponto que precisa ser destacado, tentando vender a sua posição aí como o defensor da soberania do Brasil. Então ele também está, de certa forma, explorando politicamente essa crise. Então é uma crise que tem muitos vieses políticos e tem suas interconexões com os Estados Unidos e também com a Argentina. Pois é, seja no campo da tarifa, ou no campo diplomático, ou no campo de alguma outra exportação. Muda ali o tópico, né? Muda a pastinha do computador, mas a parada do conflito continua a mesma. Isabel Mega aqui com a gente também em tela, para a gente compreender como é que o Planalto, ou seja, o governo federal, o Poder Executivo, vê esses repetidos ataques de Milei ao presidente brasileiro. Eles, por acaso, Isabel, veem até como algo, não, é importante que traz à tona um debate e aí a gente consegue posicionar Lula em relação a isso, ou só vem como algo ruim? Elisa, eu vou dividir algumas partes aqui, até para casar com isso que o Américo estava falando, essa pontuação final que é super importante. Bom dia para o Américo também, sempre excelente dividir tela com ele. Há uma visão do governo brasileiro de que Milei atua como uma figura subserviente a Donald Trump. Então, há uma conexão direta que é estabelecida por fontes da diplomacia brasileira entre o que já estava acontecendo com a crise Brasil-Estados Unidos e o que se abriu de nova crise na diplomacia nessa frente em relação a Brasil e a Argentina. Algumas fontes do Palácio do Planalto chegam a dizer que entendem que o chefe de Milei seria Donald Trump. Mas aí eu volto ao parêntese importante do Américo, porque o governo Lula também está se utilizando, se aproveitando desse discurso, porque estamos em um momento de campanha eleitoral. O mote da soberania é um dos pilares para a gente entender o que a campanha de Lula está pensando para tentar usar isso a seu favor. Então, pegar a bandeira do Brasil, falar do mote da soberania, da defesa nacional e por aí vai. O presidente Lula passou por esses temas lateralmente, não foi o foco da convenção no domingo, mas esse é um dos nortes que a campanha do PT tem para essa eleição de 2026. Então, as coisas, querendo ou não podem ser avaliadas tão distintamente, porque há uma conexão forte ideológica também de Milei com Donald Trump e para o Brasil a gente tem uma relação em que Milei seria uma figura submissa a Trump e também está atendendo aos interesses da Casa Branca, escalando a crise com o Brasil. O outro ponto é da gente pensar que o Brasil caminhava para enviar novamente o embaixador Júlio Bitelli de volta a Buenos Aires. Caminhava, mas as fontes a todo momento eram cautelosas para dizer sobre as condicionantes para que isso acontecesse. A principal condicionante era a manutenção da trégua. Por isso que em nenhum momento a gente veio aqui no live e cravou, olha, o embaixador vai voltar. O embaixador vai voltar se a trégua for mantida. A trégua, de longe, não foi mantida, porque Javier Milei continuou dia após dia proferindo ataques em relação ao governo Lula. Então, a decisão do Brasil foi, para além de não enviar o embaixador de volta, rebaixar as nossas relações para o ponto em que hoje, numa situação inédita na diplomacia, temos o encarregado de negócios cuidando da embaixada. A embaixada continua funcionando normalmente, Elisa, não afeta os trabalhos da embaixada, mas é uma simbologia importante na diplomacia porque manifesta um afastamento. Isso depois de relações históricas de Brasil e Argentina, em que as rivalidades são conhecidas principalmente no futebol, mas a nível diplomático a relação sempre aconteceu. Vamos lembrar que o Brasil chegou a assumir a embaixada da Argentina lá na Venezuela, na escalada da crise venezuelana. Então, a gente tinha uma relação de proximidade mesmo no governo Milei, que agora
se afasta cada vez mais. É outro assunto que vai ficar pendente, pelo menos depois das eleições, até as eleições. Bem lembrado isso da Venezuela, hein? Brasilzão assumiu a embaixada da Argentina ali temporariamente. Enfim, a diplomacia agradece quando existe paz e normalidade, que no caso não é o caso do momento. Isabel Mega, maravilhosa, obrigada, hein?